E eu quero, cara, da mesma forma que Deus falou, eu quero compartilhar de uma forma bem objetiva e clara. Mas eu creio que Deus vai continuar falando conosco, com a sua igreja, e você não sairá daqui nesta noite sem uma resposta de Deus. Amém? Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 10. Aleluia. Aleluia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 10. Só quem está vivo e achou, diga amém. Aleluias. Acharam? Capítulo 10. Vê se tem alguém sem Bíblia do seu lado aí. Se tiver alguém sem Bíblia, já cola nela, chama ela para participar, chama ela para poder ler junto com você, em nome de Jesus. Agora você vai lá para o verso 30. Aleluia. Verso 30, nós vamos ler do verso 30 até o 35. É um contexto muito conhecido, uma história muito conhecida, mas nós vamos enxergar esse contexto hoje de um ângulo diferente, de uma forma diferente. Com certeza você já ouviu, você já leu, mas Deus tem algo especial dentro desse contexto hoje, em nome de Jesus. Lucas capítulo 10, verso 30 diz: E respondendo Jesus disse: Descia o homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Verso 31. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo, ou passou distante. Verso 32. De igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Verso 35. E o partindo ao outro dia, tirou 2 denários e deu-os ao hospedeiro. E disse-lhes: Cuida dele, e tudo o que mais gastares eu tu pagareis quando voltar. Amém? Até aqui eu convido você a ficar com a Bíblia aberta. Tem bastante referência, nós vamos dar uma passeada aí. Então, toma posse, crê e preste bem atenção. Evite sair do teu lugar, evita falar com seu irmão. Eu sempre aconselho e sempre ensino na igreja: traga sua garrafinha de água para você não perder, cara, nada do que o Senhor está falando. Porque se, cara, a gente está mencionando, está passando as referências, está falando, você sai para beber água, na hora que você voltou, você já perdeu tudo. Então, preste bem atenção, tenha um pouquinho de paciência, em nome de Jesus. Tenho certeza que Deus vai falar conosco. Senhor, louvado seja o teu santo nome, graças nós te damos mais uma vez por este cuidado, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Pai amado Deus, por nos amar primeiro. Pai amado Deus, obrigado, Senhor meu Pai, por vir, Senhor meu Pai, neste mundo, se entregar por nós, morreu, ressuscitou e em breve voltará. E assim nós te glorificamos, Pai, porque este momento é um tempo de qualidade, a qual nós estamos prestando um culto racional ao Senhor. Pai amado Deus, em nome de Jesus, Pai, nós cremos que enquanto nós adoramos ao Senhor, o Senhor vai curando, vai libertando, restaurando, restituindo. O Senhor vai transformando, vai operando e vai fazendo, pois quando cuidamos das tuas coisas, o Senhor cuida, Senhor meu Pai, de nós. Assim, Senhor meu Pai, da mesma forma eu peço para aqueles que estão assistindo através dessa transmissão ao vivo, que sejam também poderosamente alcançados. Que não seja, Senhor meu Pai, a minha, mas sim a tua palavra, que venha, Senhor meu Pai, penetrar, Senhor meu Pai, mesmo, aleluias, no profundo e trazer uma revelação, Senhor meu Pai, aleluias, à tua igreja, ao teu povo.
Assim, Senhor meu Pai, que toda falta de atenção, todo sono agora caia por terra e todo investimento do inferno contra a tua igreja, Senhor, seja anulado, Pai, agora, Deus, em nome de Jesus. Assim que a tua palavra venha trazer a nós um entendimento, conhecimento, também um confronto, para que eu possa sair daqui nessa noite transformado, em nome de Jesus, e que toda honra e glória sempre seja dada a ti. Amém e amém. Você pode tomar o teu assento, se acomodar aí, e depois você pode aplaudir ao Senhor com muita alegria. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, Deus é bom, maravilhoso e fiel. Dentro deste contexto a qual o Senhor colocou, e eu quero compartilhar com detalhes sobre a sua vida, por isso que eu peço para você ficar com sua Bíblia aberta e prestar bem atenção nos detalhes. Queridos, um tema para essa mensagem é esperando a volta do bom samaritano. Repita comigo assim: esperando a volta do bom samaritano. Esperando a volta do bom samaritano. Querido, o interessante dessa parábola que Jesus ele diz, o Senhor um homem se depara com Jesus e vai questioná-lo sobre quem é o próximo, o que ele deveria fazer, e o Jesus pergunta para ele: você lê a palavra, você conhece, você sabe? Sim, mas como você lê? E ali então o Senhor ele vai direcionando aquele homem em questão ao próximo, em questão a amar, o ajudar. E o Senhor então conta para ele uma parábola, né, que fala sobre o bom samaritano, que no meio do caminho encontrou com um homem que estava meio morto. E assim então traz um entendimento para nós muito claro sobre quem é o nosso próximo, né, o que deveremos fazer. Eu entendo que quem é o nosso próximo, independente se conhecemos ou não, é aquele a qual nos dá a oportunidade de acolher e amar e fazer algo por ele. Mas esse contexto que o Senhor deu para hoje, para essa ministração, nós vamos ver e enxergar esse contexto de um ângulo escatológico, sobre ou dentro desta palavra e dentro deste contexto. Por isso que eu peço para você prestar bem atenção. E a parábola do bom samaritano é uma parábola profética. Ela é uma parábola profética porque cada exemplo, cada personagem, o lugar foi proposital a ponto de resumir todo o propósito de Deus. Ou seja, quando Jesus ele fala para este homem, não foi apenas uma parábola para confrontá-lo ou para contar alguma história para ele entender e ponto, mas esta parábola profética, escatologicamente falando, o Senhor ele estava deixando uma mensagem codificada dentro deste contexto. O Senhor deixa para nós, aleluias, um entendimento sobre todo o seu propósito aqui na terra, desde Gênesis até Apocalipse. Dentro deste contexto nós vamos entender todo o propósito de Deus. Às vezes nós questionamos, falamos: cara, eu não entendo, não consigo entender o que significa, qual é o propósito. Mas dentro dessa simples parábola, o Senhor, de uma forma proposital, deixou para nós, aleluias, qual é o seu propósito. Desde a criação do homem até a volta de Cristo. Então, talvez você, como eu falei, já ouviu esta parábola, como já foi ministrada por várias formas, aplicada em áreas da sua vida. Mas o Senhor, dentro disso, vai nos levar hoje para olhar com um olhar escatológico dentro deste contexto. E nós vamos falar algumas referências, tá? Algumas aplicações sobre isso. E por isso que eu peço para você evitar de sair do teu lugar e pegar cada ponto daquilo que o Senhor vai falar. Temos aqui dentro deste contexto de Lucas, capítulo 10, o verso 30 ao 35, a qual nós lemos, 7 pontos proféticos. E o interessante é que nós temos aprendido sobre números, a qual tudo tem um propósito. Já falei, já mencionei sobre isso. E no idioma hebraico, ele tem
um valor numérico. E nós sabemos que cada valor ele tem um propósito. E quando esta parábola ela apresenta 7 pontos proféticos, aprendemos, e você já ouviu, que o número 7 é a totalidade de Deus, é a sua plenitude. Então quando ele apresenta 7 pontos, e cada ponto profético dentro deste contexto tem um propósito muito grande. E o principal propósito é o início da sua criação até o término, até a volta, até a eternidade com o nosso Senhor. O primeiro propósito fala de um homem. O segundo propósito fala de um assaltante. O terceiro propósito, ou o terceiro ponto, vai falar de um sacerdote. O quarto, de um levita. O quinto, de um samaritano. Algumas traduções, o bom samaritano. O sexto ponto vai falar de um hospedeiro, de uma hospedaria. E o sétimo e último ponto vai falar sobre 2 denários. Então, queridos, é tremendo o que o Senhor ele revela para nós através desse contexto. E neste tempo de ministração nós vamos entender dentro disso qual é o propósito de Deus, aleluias, para mim e para a tua vida. Primeiro ponto, eu quero falar e chamar a sua atenção para cada ponto, para nós entendermos o que o Senhor ele está dizendo. Primeiro ponto fala sobre o homem. No verso 30 vai dizer que o homem, ele descia o homem de Jerusalém para Jericó. Então o primeiro ponto profético desta parábola vai falar de um homem que descia de Jerusalém a Jericó. Ou seja, quando o Senhor ele está mencionando essa parábola e falando no verso 30 que descia um homem de Jerusalém a Jericó, ele está falando de uma mudança geográfica. Ele está falando de um declínio. Ele está falando de uma queda. Ou seja, se você for ver um mapa geográfico de Israel, você vai ver que Jerusalém, ela está num lugar muito mais alto do que Jericó. Então, quando o Senhor ele está falando e descia o homem de Jerusalém para Jericó, ele está apontando aqui dentro do seu propósito de Gênesis e Apocalipse, o declínio da sua criação. Então ele está dizendo que o homem, a sua criação, ou o homem representando a humanidade, ele estava em declínio. Ele estava descendo de um ponto, ele estava saindo de um ponto e descendo para o outro. Ou seja, diz que essa descida, que este homem estava saindo de Jerusalém e estava descendo a Jericó. Então isso aponta no verso 30 que havia o homem uma queda, um declínio, uma mudança geográfica, de o homem saindo de um ponto alto e descendo para um ponto mais baixo. E Jerusalém fala de um lugar de bênção. Jerusalém, em Mateus capítulo 5, verso 35, vai falar que Jerusalém é a cidade do grande rei. Ou seja, estava falando da cidade a qual o grande rei, tão esperado, iria vir e se manifestar. Então, quando ele diz que este homem, representando a sua criação e a humanidade, aponta que ele sai de um ponto de bênção e agora ele está em declínio para um ponto de maldição, Jericó. Pois a palavra do Senhor vai dizer em Josué capítulo 6, verso 26, que Jericó foi amaldiçoada por Josué. Quando ela é destruída, Josué ele diz: maldito será aquele que reconstruir essa cidade. Então até mesmo a palavra, esse contexto de Josué capítulo 6, Josué ele amaldiçoou aquela cidade, ou seja, nada mais daria certo para aquele lugar. Ninguém mais poderia reconstruir aquele lugar que foi destruído pelo Senhor. Então quando no verso 30 o Senhor ele menciona uma mudança geográfica, um declínio da sua criação, quem está entendendo diga amém, aleluias, dizendo que o homem sai de um ponto de bênção, agora ele está em declínio para um ponto de maldição. Ele está dizendo da queda da sua criação. Aleluias, neste ponto a palavra do Senhor vai dizer também que este homem, esta criação, este homem representando a humanidade, a criação de Deus, fala de alguém sem poder se levantar por si. Ou seja, está falando de um homem que saiu de um lugar, de
de uma posição de bênção, por a sua escolha, por sua decisão, ele entra em declínio, em queda agora, aleluia, para um lugar de maldição. E quando diz este contexto, que este homem, a sua característica é como um homem quase morto, não estava nem tão vivo ao ponto de auto se salvar, e também morto ao ponto de não ter mais o que fazer, meio morto. Esse homem estava sem condições nenhuma de poder se auto-salvar ou por si mesmo se levantar, mas meio morto, com a possibilidade de receber ajuda. Ou seja, então Jesus ele deixa bem claro para nós, esse verso 30, neste ângulo profético, escatológico, com o propósito do início da sua criação até o término dela. Ele está dizendo que este homem, a sua criação, a humanidade, ele sai no ponto de bênção, pela sua decisão ele desce agora com declínio, com uma queda para maldição. E por essa escolha do homem, por essa escolha da humanidade, a palavra do Senhor vai dizer que o segundo ponto de um assaltante, que no meio do caminho, nessa decisão que este homem ou que a humanidade tomou, ele se depara com saqueadores, assaltantes, que vão pegar este homem, que vai pegar a humanidade, presta bem atenção, que vai espancá-la, que agora vai humilhar, vai arrancar, vai fazer ou vai tomar daquilo que ela recebeu como bênção. Ou seja, este homem decide sair de um posicionamento de bênção para um declínio de maldição, mas no meio do caminho, pela consequência da sua escolha, se depara com um assaltante. E o interessante disso, que no verso 30 vai dizer, no mesmo verso ainda, caiu nas mãos dos salteadores, os quais despojaram, espancaram ele, retiraram tudo que tinham, deixando meio morto. O interessante disso, desse segundo ponto que fala sobre o assaltante, o homem estava descendo, mas o assaltante já estava ao meio do caminho. Ou seja, o homem ele vai optar agora em sair de um ponto de bênção, Jerusalém. Pela sua escolha ele declina, ou seja, ele está em queda para a maldição, para a condenação. Mas no meio deste caminho, pela consequência da sua escolha, ele se depara com esse assaltante. Só que esse assaltante já estava no meio do caminho, ou seja, ele já estava caído. Ele não veio junto com esse declínio pela escolha do homem, ele já estava caído. Quem está entendendo, diga amém. Eu quero tentar ser o mais claro objetivo para você entender. E João capítulo 10 vai dizer, você já leu, já lemos, já ouvimos, que fala sobre o ladrão que veio para roubar, matar e destruir. Ah, pastor, mas espera aí, o ladrão que está falando aí, está falando da religiosidade, está falando dos fariseus, que ele veio, já também ouvi isso, já aprendi sobre isso também. Mas dentro deste contexto, o que o Senhor ele está dizendo é, olha, eu vim para que vocês tenham vida em abundância. Mas o ladrão, ele está apontando dentro desse contexto, ele veio senão para matar, roubar e destruir. Porém, esse ladrão já estava ao meio do caminho, porque ele já estava caído. Então o homem, pela sua decisão, sai de um ponto de bênção, o declínio para a maldição, e no meio do caminho ele se depara, ou seja, ele perde, ele é saqueado, ele é espancado. E nós vemos qual é a atitude de Satanás lá no jardim do Éden, a qual ele investe o tempo em Eva, ministrando sobre ela, que aquilo que o Senhor tinha colocado a um ponto deles nem sequer chegar perto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então Satanás já caído, Adão e Eva representando a criação, a humanidade, ele investe no meio do caminho a semente da maldade, da rebeldia, da desobediência, e por consequência disso, a humanidade então começa a decadência ainda mais. Tudo aquilo que a humanidade, representando por Adão e Eva, receberam, em relação à experiência e cuidado em zelo, eles perderam por essa escolha, de deixar de um ponto de bênção, para poder escolher a maldição. O terceiro ponto fala sobre o sacerdote, ou seja, esse homem agora no verso 30,
ele escolhe sair de uma mudança geográfica, de um ponto de bênção para um declínio, para maldição. No meio do caminho é deparado com o assaltante. Então o assaltante bate, espanca, rouba, toma tudo e ele fica caído no meio do caminho. Esse homem não estava andando, ele não estava rastejando. Este homem agora está caído no meio do caminho, impossibilitado de se autoajudar, se autossustentar, se levantar pelas suas próprias forças. Estava parado no meio do caminho. E a Bíblia vai dizer então que vem um sacerdote, no verso 31, acompanha comigo aí. Vai falar então que ocasionalmente descia pelo mesmo, presta bem atenção, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou longe, passou de largo. Ou seja, esse homem toma a decisão de descer de um ponto de bênção, automaticamente pelo declínio, a maldição pela sua escolha, é deparado no meio do caminho com o assaltante. O assaltante pega, rouba, destrói, espanca, ele está impossibilitado de sair do teu lugar. Mas a Bíblia vai dizer que ao caminho, ao mesmo caminho, passa o sacerdote, ou seja, vem o sacerdote representando ali agora, isso que me chamou a atenção, a figura do período alto sacerdócio, a qual a Bíblia vai dizer que esse sacerdote passando, ele avistou a queda daquele homem, olhando e vendo que aquele homem estava impossibilitado de se autoajudar ou se levantar daquele lugar, de sair, de pedir ajuda ou de fazer algo por aquilo a qual ocorreu no meio do caminho, pela sua escolha. Este ponto no verso 31, esse terceiro ponto, que fala do sacerdote que estava ao meio do caminho, vendo e enxergando por este ângulo, no contexto que Deus está tratando conosco hoje, é a figura do período do alto sacerdócio. Ou seja, querido, é interessante isso, porque até Moisés era este período sacerdotal. Ou seja, desde a queda do homem até Moisés, o período, o início, o princípio da lei, representa exatamente esse sacerdote dentro deste contexto, esse homem apresentando a criação, a humanidade do Senhor, que sai de um ponto de bênção, no meio do caminho se depara com o ladrão, agora está morto, impossibilitado de qualquer coisa, vem o período de alto sacerdócio. Ou seja, o que é isso, pastor? O que significa essa figura do período do alto sacerdócio? Esse sacerdote no verso 31 deste contexto de Lucas, a qual nós lemos. Em Gênesis 4:3 vai dizer: Caim pegou produtos da terra e ofereceu ao Senhor. Algumas referências para você entender sobre este período do alto sacerdócio. Gênesis capítulo 4, verso 4 vai dizer: Abel pegou o carneiro, matou e ofereceu ao Senhor. Gênesis capítulo 8, verso 20 vai dizer: Noé construiu um altar e ofereceu o sacrifício ao Senhor. Gênesis capítulo 12, verso 7, Abrão construiu um altar ao Senhor. Gênesis 26, 25, Isaac construiu um altar e adorou a Deus. Gênesis 35, verso 1, Jacó construiu um altar ao Senhor em Betel. Ou seja, nesta época da queda do homem até Moisés, representa o período do alto sacerdócio. Ou seja, a qual nesta época não havia um culto instituído e cada um buscava ao Senhor por si. Ou seja, não tinha uma lei. Um exemplo de que somente o sacerdote, depois de Moisés, para poder chegar ao sacerdócio, ele deveria fazer parte da tribo de Levi. Em Moisés nós vamos ver, quando a lei é instituída pelo Senhor, que este período do alto sacerdócio, ele se encerra. Agora o Senhor coloca regras. Agora o Senhor, ele pega e diz: este tempo, este período antes de Moisés, da queda até Moisés, a lei se encerra hoje. Porque o homem neste período, em relação a este período do alto sacerdócio, qualquer homem, por exemplo, que entendesse quem era o Senhor, que era o seu Criador, ele poderia pegar um animal, ele poderia levantar um altar em qualquer lugar,
Ele poderia ali oferecer aquele sacrifício ao Senhor. Ele poderia apresentar aquele sacrifício ao Senhor sem nenhum tipo de regras, ou até mesmo não fazendo parte de qualquer tribo, que nós vamos ver que a tribo vem lá para frente. Então, com essas referências que foi apresentada, nós vamos ver que este período da queda até Moisés, o homem buscava por si a presença do Senhor. Não tinha um coletivo, aleluias, não tinha, um montante, não tinha um meio a qual o Senhor colocava, impunha agora uma regra, uma condição para sacrificar e apresentar algo para o Senhor. Mas aquele homem que entendia quem era o Deus, o seu Criador, ele próprio, independente de qualquer lugar, ele parava, edificava um altar e adorava ao Senhor. Eu quero dizer algo para você, querido, aleluia, Deus é bom. Não estamos no período do alto sacerdócio, mas o véu do templo se rasgou e nós temos hoje livre acesso ao Senhor, aleluia. E o altar que você edifica ao Senhor não é mais hoje um altar de pedra, não é mais um altar de madeira ou de ferro, aleluia, bonito, iluminado, não, aleluia. O altar hoje é o teu coração, a tua alma, a qual você tem livre acesso a ele. Não depende mais, aleluia, de pessoas, de um sacerdote ou um sumo sacerdote para apresentar o teu sacrifício ao Senhor. Eu quero dizer algo para você e alegre-se nisso, aleluia. Hoje você tem oportunidade no teu lugar rasgar o teu coração e dizer: Senhor, a minha vida é um altar ao Senhor, eu apresento perante ao Senhor a minha adoração e o meu sacrifício de louvor, aleluia. Eu quero dizer algo, você não precisa de música bonita para adorá-lo, você não precisa esperar um culto de domingo ou quarta para poder apresentar o teu louvor, a tua adoração a Ele. Este tempo, este período de alto sacerdócio se encerrou, mas o Senhor nos concede a oportunidade hoje de termos acesso diretamente a Ele, aleluia. Olha para essa pessoa que está do seu lado, diga para ela assim: você tem acesso direto a Deus. Edifica um altar, edifica um altar hoje ao Senhor, para que Ele possa se manifestar sobre ele. E este altar é você, querido. Esse altar é a sua vida. Aleluia. Muitas vezes nós olhamos e dizemos assim: cara, o irmão está queimando ali. O irmão, ele está, cara, sentindo a presença. Cara, o irmão está adorando. O irmão, cara, está, aleluia, ministrando em línguas. O irmão está ali buscando ao Senhor. Para que isso? Não tem necessidade disso. Não é que a questão que não tem necessidade disso, é porque o teu altar está edificado, aleluia, e o melhor e o maior sacrifício está sendo apresentado ao Senhor. Pare de ver e enxergar experiências dos outros. Comece a oferecer você no altar, aleluia, que é do Senhor, edificado, o seu melhor sacrifício de louvor. Eu vou falar algo que o Senhor queima o meu espírito. Não espera estar no dia bom para poder oferecer o melhor para Ele. Sabe por quê? O que era sacrificado era morto, não era vivo. E o Senhor está dizendo assim: aleluia, seja no dia bom ou no dia mau, apresenta o teu melhor louvor, a tua melhor adoração. Você pode dar um glórias a Deus, você pode dar um aleluia, você pode glorificar, exaltar, aleluias, o nome do nosso Deus. Você é livre, você é livre, aleluia, você é livre. E este período, este sacerdote, que é uma figura do período do alto sacerdócio, da queda do homem, do declínio, até a lei mosaica, até Moisés, o homem por si, ele oferecia um sacrifício ao Senhor. Neste período, representa de Adão até Moisés. Em Romanos capítulo 5, verso 14, vai dizer assim: mas desde o tempo de Adão até Moisés, a morte dominou todos os seres humanos, mesmo que não pecaram como Adão, quando ele desobedeceu a ordem de Deus.
Sabe o que me chamou a atenção aqui? Está falando este sacerdote apresentando a figura do alto sacerdócio, como já foi apresentado. Não precisava de uma regra, não precisava fazer parte da tribo de Levi. Era qualquer homem tal que apresentava, edificava, conhecendo, sabendo quem era Deus, ele oferecia algo para o Senhor. Só que o interessante é que Paulo vai dizer aos Romanos, no capítulo 5, 14, a qual nós acabamos de ler, que não foi o pecado, ele não está dizendo do pecado que dominou o mundo. Ele está dizendo, mas desde o tempo de Adão, a queda, até Moisés, a lei. Então ele está dizendo, este período do alto sacerdócio, a morte dominou todos os seres humanos. Ou seja, a morte. Por que a morte? A Bíblia vai dizer que o salário do pecado é a morte. Ele está dizendo, todos estavam em declínio, condenado à morte. Por mais que este período da queda até a lei, Moisés, mesmo o homem por conta, reconhecia quem era Deus, quem era o seu Criador, oferecendo sacrifício sobre o seu altar, que ele edificava, não estava adiantando. O pecado estava dominando a humanidade, ou seja, a decadência foi ainda maior. O homem por escolha, no verso 30, deixa o ponto de bênção, vai com destino pela sua escolha a maldição, no meio do caminho é saqueado. E aí nós vamos entender que mesmo neste tempo, esse sacerdote no verso 31, que passou de largo, não ajudou. Aí eu venho entender algo que o Senhor me chamou a atenção. Que no verso 31, que fala desse sacerdote, que descia pelo mesmo caminho. Descia, repita comigo, descia pelo mesmo caminho. Ou seja, mas por que então, pastor, que ele passou de largo? Por que então que ele passou como sacerdote, ou este período do alto sacerdócio? Ele vendo a queda do homem, ele vendo o homem sem possibilidade de se autoajudar, se autossalvar. Por que que dentro dessa palavra o Senhor diz que ele passou de largo, ele passou longe? Mas ele avistou aquele homem e a sua queda. Por que que no verso 31, esse sacerdote vai apresentar isso? Fez de conta que não viu. Ele fez de conta que não viu, porque ele não queria ajudar, porque ele era religioso, porque a religiosidade tinha tomado conta, amém. Se você já ouviu por este ângulo, por esse ponto de vista, amém. Mas dentro deste contexto, o que me chama a atenção, a qual o sacerdote ele não ajudou, ou seja, esse período do alto sacerdócio da queda até Moisés, é porque o sacerdote estava impossibilitado de ajudar por estar na mesma condição. Ou seja, não é que não quis ajudar, porque ele não quis, ou porque não queria sujar suas vestes sacerdotais. Não é nem isso, porque nem tinha vestes sacerdotais neste período. Ele não ajudou, não por egoísmo, ou não porque não tinha condições, ou não porque ele não quis, é porque ele estava nas mesmas condições daquele homem. Como que eu posso ajudar alguém estando na mesma condição? Como que eu posso apontar e julgar o pecado do meu irmão estando eu na mesma condição? Como que um cego pode guiar outro cego? Como que um doente pode querer sarar o outro doente? Aleluia! Não é que não quis ajudar, é que não tinha condições por estar na mesma condição. Aleluia! Pastor, o que isso quer dizer? Muitas vezes nós mendigamos muitas coisas. Nós mendigamos atenção, nós mendigamos cuidado, nós mendigamos isso, mas o Senhor está dizendo, o único que tem condição de cuidar de você, aleluias, ele se chama Jesus Cristo de Nazaré. Sabe por que a religiosidade não tem condição? Porque ela se encontra na mesma condição. Aleluia. Eu sempre falei, o maior problema hoje é a igreja endeusar líderes e pastores. Aí quando acontece uma queda, vai todo mundo junto, porque ele é o cara, porque ele é o fulano. Cara, deixa disso. O cara,
aleluia, aquele que morreu por amor a você se chama Jesus. Ele é o sumo sacerdote, Ele é o pastor dos pastores, Senhor dos senhores, Rei dos reis. Então entenda uma coisa, o único que pode é Ele. É Ele. Porque sendo pastor, bispo, apóstolo, seja o que for, estamos na mesma condição, impossibilitado de autoajuda. O que isso diz para nós? Somos 100% dependente de Jesus Cristo. Sabe por quê? Obrigado, Jesus. Sabe por que você não está conseguindo? Deus manda dizer desse jeito. Porque ainda você está pegando, esperando meios físicos ou pessoais para poder sair e resolver o seu problema. O Senhor está dizendo, deixa isso hoje. Aleluia, erga as suas mãos e diz, Senhor, eis-me aqui, Pai. Eu preciso de Ti, porque o Senhor é o único que não se encontra na mesma condição que a minha. Aleluia. É o único que pode. Então, queridos, esse sacerdote que passou de largo, representando a queda do homem de Adão até Moisés, ele não tinha condição de autossustentar. Por mais os sacrifícios que eram sacrificados e apresentados, não tinha condição de se salvar. Repita comigo, não tinha condição. Não tinha condição de se salvar. Não dava, não tinha como, não tinha jeito. Por mais que sacrificava, nunca chegava a um nível de uma autoajuda, uma autossalvação, não tinha como. Era impossibilitado. Aí vem a quarta parte, a qual o verso 32 vai falar sobre um levita. Primeiro período sacerdócio, agora vem o segundo período, o período do levita, a qual da mesma forma, aleluia, passa de largo. O verso 32 diz, e de igual modo de quem? Do sacerdote. Está dizendo igual o sacerdote, da mesma forma que o sacerdote, também o levita, chegando àquele lugar e vendo-o, ou seja, ele viu, não é que ele deu um de louco e não viu, ele viu, e vendo-o, quem? Um homem no meio do caminho, quase morto, passou de largo. Aleluia. Este período, esse quarto ponto que se refere ao levita no verso 32, representa uma figura de um período da lei de Moisés. Então está falando dos levitas, a qual passou o período do alto sacerdócio. O homem não conseguiu, este período não conseguiu sair do teu lugar, se auto-salvar. Vem agora o período da lei, o levita representando este período da lei, a qual o Senhor começa a instituir regras agora, para poder oferecer um sacrifício. Tinha que fazer parte da tribo de Levi, tinha um altar, tinha todo o cuidado que vocês aprenderam no domingo passado. Então agora é um período diferente. Mas o interessante é que em João capítulo 1, verso 17 vai dizer, a lei foi dada por Moisés, ou por meio de Moisés, mas o amor e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ou seja, este levita representando agora o período da lei, a qual vai dizer o verso 32, de igual modo. Ou seja, o levita descia pelo mesmo caminho, de igual modo, referente a um segundo período, agora de Moisés até Cristo. De igual modo, não ajudou. Não é porque não quis, não é porque fez vista grossa, não é porque fez de conta que não viu, não é, porque ele estava impossibilitado de ajudar por estar na mesma condição. Então nós pegamos esses dois pontos, essas duas referências que Jesus dentro deste contexto diz. Verso 30, o homem sai do ponto de bênção, com declínio para maldição, encontra no meio do caminho um salteador, Satanás, a qual rouba tudo que eles ganharam no Senhor. Aí começa o homem, meio morto, a queda de Adão e Eva, sem condições de auto se salvar, parado no meio do caminho, destruído e espancado.
Tem o período do alto sacerdócio, não dá, ninguém ajuda, não tem como, tudo na mesma situação. Vem agora o levita, passa de largo, porque estava de igual modo, não tinha condições, ou seja, a lei, mesmo o Senhor, ele errou não, mesmo o Senhor instituindo a lei, colocando, apresentando, faz isso, faz aquilo, mas o homem pela sua autoescolha e decisão, aleluia, estava impossibilitado de se auto-salvar. Não tinha como a salvação vir pelo homem, agora pela tribo de Levi, agora pela lei que o Senhor concedeu. Por quê, pastor? Porque o homem estava na mesma condição. Porque a lei, os homens que manuseavam, o sacerdote, o sumo, estava na mesma condição da humanidade, da queda, ferido, destruído, não tem condição. Aleluia. E o Senhor vai dizer que o povo foi arrastando até em Malaquias, oferecendo um sacrifício, e a morte foi tomando conta da humanidade, por consequência do pecado. Agora o pecado não estava para o lado de fora, estava agora para o lado de dentro, tudo corrompido. Deus então, Ele dá uma pausa, vamos dizer assim para nós entendermos. Cara, não recebo mais adoração deste lugar, não recebo mais sacrifício desse lugar, não tem mais o que fazer pela escolha de vocês, de Adão e Eva até Moisés, sem condição de vocês se auto-salvar. De Moisés até um próximo ponto, até esse ponto que chegou em Malaquias, não tem condição de vocês se salvarem. Há um ponto que os animais era que morriam pelo pecado daqueles homens, mas o pecado tomou conta e a humanidade então se afundou, rolou na lama ainda mais. E vai entrar então no período, aleluias, de Malaquias até Mateus, um período de 400 anos que Deus ficou em silêncio. Deus não usou nenhum profeta, não usou ninguém para poder falar com a humanidade, com o teu povo, ninguém. Aleluias. Mas nós entendemos, eu quero fazer uma colocação, que nem sempre quando Deus está em silêncio significa que Ele não está fazendo nada. Mas é que quando Ele está em silêncio, porque alguma coisa Ele está fazendo, por amor àqueles a qual Ele amou primeiro. Em silêncio não significa muitas das vezes, dentro da condição que você está, que Deus não está te ouvindo. Ele está dizendo: filho, calma aí, eu não respondi ainda. É porque eu estou trabalhando ao teu favor em fazer algo que vai te surpreender. Aleluia. Pastor, mas a gente não merecia como não merece. O Senhor, Ele olha a humanidade sem condição de auto se salvar. Você imagina a quantidade de pessoas até este ponto que foi para o Hades e ficou por lá até, aleluias, o que o Senhor iria fazer. Então esses dois homens, representando dois períodos, sacerdote passa de largo, levita passa de largo, apresenta períodos e tempo que não tem, que não faz, não teve o que fazer pela humanidade, pela queda do homem, por estar nas mesmas condições. Mas a Bíblia vai dizer, aleluias, de um bom samaritano. E o interessante é que ele não desceu de Jerusalém com destino a Jericó. O verso 33 vai dizer: mas um samaritano que ia de viagem, ou seja, ele não estava vindo nem de Jericó para Jerusalém, nem de Jerusalém para Jericó, ele estava de viagem. Ele veio pelo outro caminho. É por isso que o Senhor diz, aleluias, levei meus olhos para o monte. Ele está dizendo, é para o alto, é do alto que vem o teu socorro. Aleluia, ele não veio de Jericó para Jerusalém, nem de Jerusalém para Jericó. Ele está dizendo, ele veio de um outro caminho, porque ele veio de viagem, dizendo, eu vou passar por lá. Porque, aleluias, o homem que está meio morto ao meio do caminho não tem condição de autoajuda. Mas eu, por viagem,
vou passar por aquele caminho. Aleluia. Oh Deus. Quem está entendendo, diga amém. Ia de viagem, não fazia a mesma trajetória. O único que podia oferecer ajuda. Ou seja, ele não veio atrás daquele homem. Ele estava de passagem naquele caminho. Aleluia. Mas ele passou ali por um propósito. Mesmo de viagem, mesmo de passagem, ele passou ali por um propósito. De poder socorrer, de poder fazer, ajudar e salvar aquele que não tinha condições, estava impossibilitado de se autoajudar. Eu quero dizer algo para você, igreja, presta bem atenção. Você não está aqui por acaso. Eu vou repetir, você não está aqui por acaso. Eu vou repetir, acho que você não entendeu. Você não está aqui por acaso. Você não está aqui porque alguém te convidou, porque é culto de domingo, ou porque é isso, aquilo, ou porque... Não. O Senhor te trouxe aqui para dizer assim: você é impossibilitado de se auto-salvar ou auto-ajudar. Então entenda uma coisa, aleluias, eu estou de passagem, eu estou de caminho, como eu passei, mas tem uma coisa que alegra o meu e teu coração. Torno a repetir, o véu do templo se rasgou, para hoje ele fazer morada na tua vida. Sem ele, nada podereis fazeis. Nada. Se você está tentando do teu jeito, da tua forma, é impossibilitado de fazer acontecer. Olha para essa pessoa linda, dá um sorrisão para quebrar o gelo. Fala para ela assim: você está impossibilitado de se autoajudar, de se auto-salvar, de fazer qualquer coisa, a não ser por meio de Cristo. Somente pelo meio de Jesus Cristo. Aleluias, você pode, você consegue, você vai. Eu estou falando de salvação, eu estou falando em ser salvo. É só por meio dele. É só por meio dele. Não tem outro jeito. E o homem, missionária Glaucia, estava no meio do caminho e veio um samaritano. Aleluia. Mas um samaritano que ia de viagem chegou aos pés dele, vendo, moveu-se de íntima compaixão. O bom samaritano não teve dó. Júlio César, ele moveu-se de íntima compaixão. Todas as vezes na Bíblia que você vê Jesus curando alguém, antes vai dizer: e moveu-se de íntima compaixão. Aleluia, aleluias. E vendo aquela mulher chorando, saindo da tua cidade de Naim, para poder enterrar agora o teu filho, Jesus na porta da cidade olhou para ela e disse, movendo de íntima compaixão, olhou para ela e disse: não chores, mulher. Ele estava dizendo: eu me coloco no teu lugar, eu sei o que você está passando. O bom samaritano moveu-se de íntima compaixão. Ele se colocou no lugar daquele homem. Oh Jesus, aleluia. Acho que você não pegou, querido. Eu acho que você não pegou. Aquele bom samaritano, Marcelo, moveu-se de íntima compaixão por aquele homem que estava caído. Presta atenção, o bom samaritano passando de viagem, ele não olhou para aquele homem e disse: ai, que dó de você. Eu vou fazer alguma coisa, mas eu vou pegar uma ajuda, vou buscar uma ajuda, aguenta aí. Não. Ele fez diferente, ele veio, ele moveu-se de íntima compaixão. Ele estava dizendo assim, essa mensagem para este homem: eu vou me colocar no seu lugar. Aleluias. Eu parei para salvar, porque eu me movi de íntima compaixão. Eu vou me colocar no seu lugar, para você se levantar dessa condição. Eu não sei o que você está passando, mas entenda, você só está aqui porque Ele se colocou no seu lugar. A cruz era para ser sua, era para ser minha,
a gente é impossibilitado de carregar a nossa cruz, nós não iríamos suportar, mas Ele olhou para mim, para você, como nos amou primeiro e diz: eu vou me colocar no seu lugar, porque eu movi, aleluias, de íntima compaixão. Jesus não teve dó de você, Ele moveu-se de íntima compaixão. Pastor, ninguém dá bola para mim, ninguém liga para mim, ninguém sabe o que eu estou passando. E moveu-se de íntima compaixão. Ele coloca no seu lugar, Ele sabe o que você está passando. O Senhor, Ele passou por tudo o que nós passamos, estamos passando e ainda vamos passar. Talvez você gritou, você orou dizendo: o Senhor não está me ouvindo, o Senhor não está nem aí para mim. O Senhor está dizendo: filho, esse sofrimento seu eu passei, eu entendo o que você está falando, eu entendo o que você está passando. Eu vou dizer mais, foi muito maior. Então, tendes bom ânimo. Se eu passei, você também vai passar. Só que tem uma diferença, você não vai passar sozinho, Ele vai passar junto com você. Tem situações que o Senhor não te livra do problema. Tem muitas situações que o Senhor vai te livrar no problema. Ele poderia muito bem chegar para Daniel e com uma só palavra acabar com tudo aquilo. Poderia matar o rei, mas não. Ele permitiu Daniel descer a cova dos leões. Mas sabe quem que estava lá com ele? Aleluia. O quarto homem da fornalha. Aleluia, aquele que passou com ele. O Senhor poderia, com uma única palavra, livrar Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas Ele disse: não, eu não vou te livrar, aleluia, da fornalha. Eu vou entrar com você na fornalha. E o interessante é que a Bíblia diz que nem sequer um fio de cabelo, nem o cheiro da fumaça ficou sobre aqueles homens. Nós podemos até passar, porque é necessário, para algum propósito. Mas quando nós entendemos que somos impossibilitados de passar sozinho, é onde é o engano e é onde a queda e a decadência vem a cada dia mais. Mas quando eu entendo que Ele, ou só por Ele, ou só pelo meio dele eu consigo, as coisas se tornam diferentes. Você pode até chorar no processo, mas tem um que lá em Apocalipse 21 vai dizer: eu enxugo dos teus olhos todas as lágrimas. Aleluia. Então para de mendigar e começa a entender que tem um que veio, olha para você e se move de íntima compaixão. Eu sei o que você está passando. Ou seja, o único que poderia fazer alguma coisa pela sua criação, por aquele homem, pela humanidade, meio morto, impossibilitado de autoajuda, o bom samaritano. O bom samaritano. E o interessante é que samaritano, por que o Senhor vai mencionar a palavra samaritano? Porque nós vamos ver que houve um rompimento depois da morte de Salomão. Para a gente ganhar tempo, vocês conhecem muito bem a história, né? Ele foi buscar conselho com o jovem, deixou dos anciãos, e ali houve uma rachadura, uma divisão, e ficou dividido então Israel em duas partes: reino do sul, Judá e Benjamim, reino do norte, as 10 outras tribos, enfim. Porém, quando chega a consequência pela escolha deles, nós vamos ver que o reino do sul, apresentando Judá e Benjamim, foi tomado pelos babilônicos. Então o meio, presta atenção, o meio de tortura dos babilônicos era pegar aquele povo de Judá, do reino do sul, e levar para a sua cultura. Nós vamos ler em Daniel capítulo 1, que o rei Nabucodonosor, ele pega os jovens mais inteligentes. Então esses jovens passam por uma faculdade, vamos dizer assim, de 3 anos, para poder desconstruir tudo que a cultura judaica construiu naqueles homens, naqueles meninos, para agora mudar até sequer o idioma deles, mudar toda a tradição, toda a cultura. Então o meio deles era aprisionar, o meio de tortura
dos babilônicos era assim, era levar para a Babilônia. Só que a Bíblia vai dizer que o reino do norte, as 10 tribos, não foi levada como o reino do sul foi. Mas os sírios, a forma de tortura era diferente. O sírio então, ele pega agora povos diferentes, porque a ordem de Deus era: não se misture, não se contamine, sejam os meus filhos com sangue puro, um sangue hebreu puro. E a ordem do Senhor sempre foi essa: se preserve, porque vocês são um povo, a menina dos meus olhos, como diz Malaquias, vocês são meus, então precisam estar puros. Cuidado para não se casar ou dar os teus filhos para se casar com outras mulheres. Sempre o Senhor orientou assim. A intenção era exatamente essa, de não misturar cultura ou tradição. Mas os sírios agora pegam povos diferentes e misturam no meio da tribo do norte, para exatamente mudar essa cultura. Quando tudo isso passa, quando a tribo do sul, Judá e Benjamim, eles voltam depois de 70 anos da Babilônia, eles olham agora para o reino do norte, as 10 tribos, eles não enxergam mais como seus irmãos judeus, porque agora eles misturaram, não somente, preste bem atenção, a genealogia, o sangue, o DNA, mas a cultura e a tradição. Então, o reino do sul, Judá e Benjamim, olha agora para o reino do norte, as 10 tribos, diz: vocês não são mais judeus, vocês são samaritanos, porque vocês se misturaram. No meio de vocês agora, a genealogia é outra, o sangue está impuro, a tradição e a cultura é outra, nós não reconhecemos mais vocês. É onde houve então essa divisão. Só que o interessante é que essa parábola que Jesus vai mencionar, ele se coloca como samaritano. Ou seja, o bom samaritano, ele poderia dizer o bom hebreu, ou o bom sacerdote, ou ele poderia se apresentar como o sumo sacerdote, ou ele poderia apresentar como o Salvador, ou ele poderia apresentar como um israelita fiel, ou o filho do homem. Ele se apresenta como samaritano. Eu falei: Senhor, samaritano, por que o samaritano? O Senhor se apresenta nessa parábola como samaritano, porque samaritano agora, essa palavra representava meio judeu e meio gentil. Ou seja, o samaritano representava meio judeu, presta atenção, e meio gentil. Aleluia. Tem gente que já pegou e já está entendendo o propósito. Então o samaritano, quando o Senhor se apresenta como samaritano, ele está dizendo: aquele que veio de viagem e encontrou com o homem meio morto, ele era meio judeu e meio gentil. Aleluia. Em Mateus 1,17 fala de 3 referências de 14 gerações. Você dobra a atenção agora para você entender. Em Mateus capítulo 1, verso 17 fala de 3 referências de 14 gerações, cada referência. A primeira referência, de Abraão até Davi, 14 gerações. A segunda referência, de Davi até Babilônia, segunda geração. A segunda referência de 14 gerações. E a última, a terceira referência de 14 gerações, é de Babilônia até Cristo. Ou seja, Mateus 1,17 vai falar sobre a genealogia de Jesus. Mateus 1, capítulo 1, verso 17, vai dizer da onde Jesus veio. Vai falar da genealogia, vai falar do sangue, vai falar da identidade, vai falar do DNA, vai falar da onde ele veio e por quem ele veio. E o que me chamou a atenção nisso é que o interessante de tudo isso é que na genealogia de Jesus, entenda uma coisa, ele se apresentou como samaritano, meio judeu, meio gentil. É que na genealogia de Jesus são mencionadas 2 mulheres, uma cananeia e uma moabita, Raabe e Ruth. Assim o sangue gentílico se mistura com a raça hebraica, ou seja, Jesus com o sangue gentílico no meio de uma cultura hebraica. Então quando ele diz, o samaritano passou, o bom samaritano parou e moveu-se de íntima compaixão, ele estava se referindo a ele, que era meio gentil, por meio de sangue,
e meio judeu pela cultura. Aleluia! E o interessante disso é que em Efésios capítulo 2, verso 16, vai dizer o outro propósito, por que ele se colocou como samaritano. Pela sua morte na cruz, Cristo destruiu a inimizade que havia entre os dois povos, judeus e samaritanos. Por meio da cruz, ele os uniu em um só corpo e os levou de volta para Deus. Aleluia. O que Jesus estava dizendo? Satanás veio e rasgou no meio. Jesus, como um bom samaritano, veio para reatar de novo. Só que o interessante é que ele não costura, ele não repara trincado, ele desmancha e faz de novo. Aleluia. Entenda uma coisa, Senhor, Ele não vai reparar, aleluia, trincado na sua vida. Ele vai te pegar com o maior amor do mundo, vai descer a casa do olheiro, vai desfazer, quebrar, despedaçar e vai fazer tudo de novo. Eu vim para trazer as boas novas, aleluia, as novas notícias. Ele está dizendo, eu vim para fazer tudo novo. Aleluia. Aquele que está em Cristo nova, não é meia vida, aleluias, não é marromeno, aleluia. Ele não está dizendo que aquele que está em Cristo, está meia boca, aquele que está em Cristo está meia vida, aquele que está em Cristo está no estado de novo. Não, aquele que está em Cristo, nova criatura é, aleluia. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. O bom samaritano, meio gentil, meio judeu, mas com um propósito de reatar os dois povos e colocar na presença de Deus de novo. Porque a gente adora assim, porque fulano adora assim. Não. O Senhor, Ele veio para fazer um só corpo. Um dos motivos dele se apresentar como samaritano, Ele veio para converter o caminho do homem de Jericó para Jerusalém. O homem estava em declínio, parou. E o propósito era converter o caminho daquele homem que estava meio morto. Mas o homem estava impossibilitado, não dava, não tinha condição, não tinha jeito. Mas ele veio com um propósito, não apenas de cuidar, Glaucia, pastora Mileide, de cuidar das feridas daquele homem que estava caído no meio do caminho, quase morto. Mas ele veio com um propósito de curar, de sarar, de fazer, para poder converter o caminho dele de volta a Jerusalém. Ele não cuidou daquele homem e disse para ele, olha, depois daqui eu vou embora e você desce para Jericó. Ele está dizendo, não, eu vou cuidar, eu vou sarar suas feridas, eu vou te preparar e converter o seu caminho para você voltar para Jerusalém. Este é o propósito. Mas antes disso, antes de levar o homem, de converter o homem dos seus caminhos e apontar ele direcionado para Jerusalém novamente, ele cuida das feridas aplicando azeite e vinho. Repita comigo assim, o bom samaritano, agora com a voz de quem está bem vivo e feliz. O bom samaritano, ele parou, ele cuidou, converteu o caminho daquele homem para poder levá-lo novamente para Jerusalém. Só que antes, repita, só que antes, ele aplicou azeite e vinho. A Bíblia vai dizer que esse bom samaritano, ele se move de íntima compaixão, ele para, se coloca no lugar, ele entende e já tinha um propósito. Eu vou cuidar dele para converter o caminho dele e voltar ele de novo para Jerusalém. Porque o lugar de condenação, Jericó, a maldição, não é o lugar. Por isso que eu parei e vim de viagem com um propósito. E a Bíblia vai dizer que ele aplica azeite nas tuas feridas e logo ele aplica vinho. Aleluia. No verso 34, e aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho. Presta bem atenção. Azeite, o que significa o azeite? Quem que pega azeite? Você imagina, você está machucado, todo ralado, aí você chega na sua casa, abre lá o azeite de oliva e taca no seu machucado. Pega um litrão de vinho e taca no seu machucado. Cara, peraí,
É por isso que nós precisamos entender quais são os propósitos. E por que fala que esse bom samaritano, Jesus, ele cuidou, antes de dar continuidade a qual ele estava passando, ele aplicou azeite e vinho. Em Tito capítulo 3, verso 5 vai dizer: ele nos salvou, presta bem atenção, ele nos salvou porque teve compaixão de nós, não porque nós tivéssemos feito alguma coisa boa. Ele nos salvou por meio do Espírito Santo que nos lavou. Eu vou repetir: ele nos salvou por meio do Espírito Santo que nos lavou, fazendo com que nascêssemos de novo e dando-nos uma nova vida. Verso 6: Deus derramou com generosidade o seu azeite. Azeite representa, aleluias, o Espírito Santo. Ou seja, e derramou, valendo, com força, bastante, sem medir esforços, derramou do teu azeite o seu Espírito Santo sobre nós. Sobre quem? Misericórdia. Sobre quem? Nós não, sobre você. Aleluia, ele derramou sobre você. Aleluia, de uma forma grandiosa, sem medir esforços, o teu azeite. Aleluia. Por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Então ele pega o homem meio morto, se move de íntima compaixão, pega o teu azeite, Espírito Santo, e antes, aleluia, de prepará-lo para levá-lo para Jerusalém, ele derrama do teu Espírito Santo. Gente, tem gente que está viajando, cara. Traga a sua mente para cá, em nome de Jesus. Talvez você está pensando na sua cama, você está pensando em comer um lanchão depois do culto, você está pensando em dormir, você está pensando no amanhã. O amanhã pertence a Deus. Traga a tua mente para cá, entenda o que o Senhor está dizendo. Queridos, só estamos vivos aqui, esperando o dia para voltar para Jerusalém, porque Ele derramou sobre nós do teu azeite sem medidas, do teu Espírito Santo sem medidas. E se tem alguém aqui precisando de azeite, aleluia, ele está com a botija virada para poder derramar, para poder encher, para poder transbordar. Azeite, vinho, colocou sobre as suas feridas vinho. Mateus 26, 28. Porque isto é o meu sangue, que é derramado em favor de muitos, para o perdão dos pecados. O sangue que garante a aliança feita por Deus com o seu povo. Ele está dizendo: primeiro, eu vou cuidar, tratar das suas feridas com meu azeite, eu vou derramar o meu Espírito. Em segundo, eu vou derramar do meu sangue para reatar a aliança sua com Deus. Este azeite vai te dar forças nas suas feridas, para você retomar o seu caminho para Jerusalém. Mas e o azeite? E o vinho? O vinho é o sangue, aleluia, que retoma novamente a aliança sua, que pela sua escolha de descer de Jerusalém a Jericó, para quando você chegar lá com combustível do azeite a qual derramei sobre você, aleluias, você vai poder entrar, aleluias, porque a marca da promessa foi derramada sobre mim, sobre você, pelo meio do sangue da aliança em Cristo Jesus. Não podemos entrar em Jerusalém pelos nossos próprios méritos, porque a salvação é mediante a fé em Cristo Jesus e não por obras. Senão a gente poderia chegar em Jerusalém. Eu estou aqui na porta, estou querendo entrar. Por quê? Porque eu fui pastor lá na igreja, então estou querendo entrar. Não. Nós vamos chegar lá e vamos entrar por mediante o sangue de Cristo que foi derramado para reatar novamente a aliança do homem para com Deus. É por meio disso. É por isso que o bom samaritano, ele derrama o azeite e logo após o vinho, com um propósito profético, dizendo: é só pelo meio do Espírito Santo.
e só pelo meio do sangue que vocês vão se converter dos teus maus caminhos e retornar novamente para Jerusalém. Não tem outro meio. O bom samaritano entendeu o que era necessário para aquele homem retomar a sua caminhada para Jerusalém. O Senhor sabe o que você precisa hoje. O Senhor sabe o que você precisa hoje. Se você precisa de um ânimo para retomar aos caminhos de volta a Jerusalém, Ele derrama mais o teu azeite hoje. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Erga as tuas mãos. Pai amado Deus, em nome de Jesus, Pai, se este ato do derramar do teu azeite sobre aquele homem que estava quase morto foi exatamente para nós entendermos que era um meio, Pai amado Deus, aleluias, de encorajamento para ele retomar, Pai amado Deus, os teus caminhos para Jerusalém. Pai amado Deus, se tem alguém no nosso meio, eu apresento, Senhor, a tua igreja necessitando, Senhor meu Pai, de azeite, aleluias, para caminhar mais 2 milhas, para poder retomar novamente os teus passos, aleluia, se posicionar, não em direção a Jericó, mas em direção a Jerusalém. Pai amado Deus, eu peço a Ti, Senhor, derrame mais do Teu Espírito, derrame mais do Teu Espírito, derrame mais do Teu Espírito, derrame mais do Teu Espírito. Renova a Tua igreja, Senhor. Retoma as forças da Tua igreja, Senhor. Porque o sangue foi derramado pelo meio de reatarmos a aliança com o Senhor. O homem, por escolha, quebrou a aliança, quebrou o relacionamento, o vínculo, mas por meio do vinho derramado sobre as feridas daquele homem que estava no caminho meio morto, foi reatada a aliança. Por que Jesus morreu, igreja? Porque Ele me amou. Por que Jesus morreu, igreja? Para mim ser salvo. Sim, mas um dos maiores propósitos, estou falando que é o maior, um dos maiores, foi reatar o nosso relacionamento com o Pai. Sem o vinho derramado nas feridas daquele homem, nunca mais aquele homem voltaria para Jerusalém. Você só sente o Espírito Santo aí porque o vinho foi derramado lá. Não, acho que você não entendeu. Você só é cheio do Espírito Santo aí. Sabe quando você começa a adorar e começa a queimar dentro, você começa a sentir algo, aleluias, que é inconfundível, aleluias, a presença, a alegria, aleluias, e o teu corpo começa a reagir, porque a tua alma já está tomada. Só sentimos isso porque o vinho foi derramado, aleluias, lá atrás. O sangue de reatar a aliança, aleluia, o relacionamento, só temos novamente o relacionamento com Ele por meio do azeite, porque o vinho foi derramado, o sangue foi derramado. E é por isso que hoje nós temos a oportunidade de relacionarmos com Ele. Aleluia. Ele está aí, igreja. Não. Gente, Ele está aí. Sabe por que Ele está aí? Porque o azeite e o vinho foi derramado. Aleluia, Ele está aí. Graciela, Ele está aí fora aí, ó. Sabe por quê? Aleluia, porque o azeite e o vinho foi derramado. Sabe por que Ele está aí, mãe? Porque o azeite e o vinho foi derramado. Sabe por que Ele está aí? Porque o azeite e o vinho foi derramado. Sinta Ele. Se relacione com Ele, fale com Ele, seja cheio dEle, seja tomado por Ele. Somente pelo meio do azeite e do vinho que foi derramado. Não.
Eu sou cheio porque eu faço parte da igreja, família. Esquece, você é cheio porque o azeite e o vinho foi derramado. Aleluia, eu sou cheio porque eu tenho curso disso, eu tenho curso daquilo, eu tenho 50 anos de crente. Não, esquece. Aleluia, você é cheio porque o azeite e o vinho foi derramado. Aleluia, é por esse motivo. É por esse motivo. Você é cheio. Você tem a oportunidade de ser mais cheio, porque o azeite e o vinho foi derramado. Aleluia. Começou ao cuidar do homem, mas depois se ausentou-se e delegou a continuação dos cuidados ao hospedeiro até que ele voltasse. Presta bem atenção. Aleluia. Presta bem atenção, para você não perder nada. Ou seja, ele derrama o azeite, ele derrama o vinho, ou seja, ele cura as feridas, ele desata toda a prisão, todo o meio, toda aquela situação que os assaltantes tentaram fazer. Ele renova aquilo. Então o azeite derramado, o Espírito Santo, aleluia, dá um encorajamento para ele retornar para Jerusalém. O vinho derramado foi para reatar o relacionamento com o dono da Jerusalém. Aleluia, agora ele pega e a Bíblia vai dizer que este homem coloca na sua montaria. Ele coloca na sua montaria e ele vem montado no cavalo branco, ou seja, ele coloca na sua montaria e ele leva até a hospedaria. Aleluia. Ele entrega na... Aleluia. Meu Deus. Não. Ele não deixou em cima da sua montaria. Ele não deixou no meio do caminho. Ele não abandonou. Ele entregou nas mãos do hospedeiro. Ele diz assim para o hospedeiro: aleluia, dá continuidade no que eu comecei. Dá continuidade. Ele só entregou na mão do hospedeiro porque a hospedaria, o hospedeiro estava no meio do caminho. Estava exatamente no meio. E o bom samaritano, ele pega, coloca na sua montaria e entrega na mão do hospedeiro. Olha, para onde eu vou agora, eu não posso levá-lo. Mas faz o seguinte, cuida por um tempo. Agora para onde eu vou eu não posso levá-lo, mas eu vou voltar para buscá-lo. Cuida. João 14:16. Eu pedirei ao Pai, Ele lhes dará outro Consolador, o Espírito da verdade, para ficar com vocês para sempre. Para sempre. Eu pedirei ao Pai um outro Consolador para cuidar de vocês para sempre. Rei Corabaixore Comarabaixai. Aleluia. Verso 18. Olha a frase que o bom samaritano deixa para o homem que agora está entregue nas mãos do hospedeiro. Olha aqui, filho. Primeiro relacionamento, o contato é com o hospedeiro. Nas suas mãos para você dar continuidade do cuidado que eu comecei. E agora o verso 18. Essa mensagem é para o homem que vai dizer assim, olha, é para você, presta atenção. Não vou deixá-los abandonados, mas voltarei para ficar com vocês. Ele está dizendo assim, olha, eu estou entregando agora na mão do hospedeiro. Ele vai cuidar com excelência, dar continuidade no cuidado que eu comecei. Só que entenda uma coisa, eu vou, porque para onde eu vou agora vocês não podem ir. Você não pode ir.
É necessário você passar ainda por um período, aleluias. É necessário você passar por 2 dias, eu vou repetir. É necessário você passar por 2 dias, eu vou repetir de novo, presta atenção. É necessário você passar por 2 dias nas mãos do hospedeiro, porque para onde eu vou agora eu não posso te levar, porque eu vou preparar um lugar para você. Então o que acontece? Quando eu voltar, porque eu vou voltar, porque eu não vou te abandonar, eu volto para te pegar, para ficar com você para sempre. Oh, aleluia. Hospedeiro. 6º ponto, verso 34. Levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Figura do Espírito Santo que dá continuidade no trabalho que Jesus começou. Verso 16, 18. O Espírito Santo, o hospedeiro, ficará com vocês até que eu volte. Vou repetir. O Espírito Santo, o hospedeiro, ficará com vocês até que eu volte. O Espírito Santo, o hospedeiro, ficará com você até que eu volte. Aleluias, você está nas mãos do Espírito Santo, sendo cuidado com amor, com alegria, com zelo e com carinho. Por que que eu estou sendo cuidado por Ele? Porque o bom samaritano, aleluia, ele foi para preparar a morada, para poder voltar, pegar você na hospedaria, para poder levá-lo e vivê-lo para sempre. Só que o interessante disso é que o hospedeiro não cuida no caminho, ele cuida na hospedaria. E agora vai uma mensagem, desculpa, com muito respeito e com muito temor para os desigrejados do século 21. Não preciso de igreja, não preciso estar lá, porque eu não preciso de nada disso. Eu sou a igreja, eu sou. Está voltando, está crucificando Jesus de novo, está rebobinando a fita, está querendo voltar no tempo do alto sacerdócio, está querendo. Espera aí. O hospedeiro não cuidou do homem no meio do caminho. Jesus pegou o homem, entregou na mão do hospedeiro na hospedaria. É aqui que ele ordena a bênção. Não, eu não vou, não preciso, igreja. É aqui que ele ordena a bênção. É aqui que ele ordena a bênção sobre a tua vida. Aleluias. A tua fé é edificada por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aleluias. O nome da igreja, que é chamada Casa de Oração, não mudou para o nome de YouTube. Ah não, eu assisto pregação no YouTube, está tudo resolvido. Não, é aqui que ele ordena a bênção. Aleluia, ele entregou você na mão do hospedeiro para cuidar dentro da hospedaria. Aleluia. O evangelista Fabrício ministrou hoje de manhã. Aquele filho pródigo foi para uma terra muito longe. Como que gostaria ou queria ou iria exigir cuidados, sendo que estava longe? Tinha que estar perto. Não foi o pai que foi atrás, foi ele que se arrependeu e voltou para casa. Jesus te entregou na mão do hospedeiro e o hospedeiro te colocou dentro da hospedaria. É dentro da hospedaria que os cuidados é feito com excelência. Pare com esse papo de ser contaminado, de ser levado. Para muitos que dizem, não precisa disso. Desculpa, mas eu vou falar o que o Senhor manda dizer. 5, 6 meses sem tomar Santa Ceia e acha que é a coisa mais comum do mundo. Cuidado. É dentro da hospedaria que ele cuida. É muito simples nós entendermos qual é o papel do hospedeiro. Aleluia. E para a gente finalizar, ou seja, nós estamos exatamente neste ponto 6 hoje. A nossa realidade está exatamente neste ponto 6, sendo cuidado pelo hospedeiro na hospedaria. O hospedeiro está cuidando de você.
Ninguém cuida de mim, pastor. Ai, eu estou tão desanimado. Quero dizer algo para você, querido, querida, amada. Aleluia. Mais uma vez, para de mendigar. Quer estar no lugar melhor do que nos braços do hospedeiro que cuida das tuas feridas. O hospedeiro é aquele que te ouve. O hospedeiro é aquele que te consola. O hospedeiro é aquele que te abraça. O hospedeiro é aquele. Sabe o que é mais interessante de tudo? O hospedeiro não precisou mais derramar o vinho, mas o azeite tinha de monte na hospedaria. Aleluia! O azeite tinha de monte na hospedaria. Querido, as comportas estão abertas sobre este lugar. O azeite está sendo derramado constante sobre a tua vida neste lugar. Aleluias, então você está nos braços da melhor pessoa. Não é um ser, é uma pessoa do Espírito Santo, que é o hospedeiro, que está cuidando de você de dia e de noite, 24 horas por dia, de segunda a sexta. Então para de reclamar, aleluia, que não tem atenção, não tem cuidado, não tem, para, você está, aleluia, aos cuidados do melhor hospedeiro, aleluia, que o Senhor preparou para cuidar de você. Estamos vivendo neste sexto ponto, nas mãos do hospedeiro, mas ainda falta o sétimo ponto para finalizar. Aleluias, os 2 denários. Vou colocar para carregar, senão vai acabar. Quero que você preste bem atenção. Na glória a Deus, aí para não ficar sem graça, gente. Glória a Deus. Mas agora faltam os 2 denários. Porque ele entregou na mão do hospedeiro, o hospedeiro colocou dentro da hospedaria, só que não foi de graça. Aleluia, ele pagou 2 denários. E para nós entendermos sobre esses 2 denários, o sétimo ponto dessa mensagem, o verso 35 vai dizer: e partindo ao outro dia, ou seja, ele pegou o homem, derramou o azeite, derramou o vinho, colocou na sua montaria, entregou na mão do hospedeiro, o hospedeiro colocou dentro da hospedaria. E o interessante é que o bom samaritano ficou um período ainda com aquele homem. Aleluia. Ficou um período cuidando ainda daquele homem, mas vai dizer assim no verso 35: e partindo ao outro dia, tirou 2 denários e deu-os ao hospedeiro. E disse-lhes: cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Eu vou repetir de novo. Ou seja, o homem já estava com azeite, o vinho, nas mãos do hospedeiro, dentro da hospedaria. Aleluia, amém? Ele fica por um período com este homem. Saindo outro dia, porque ele estava passando de viagem, ele tira 2 denários e entrega ao hospedeiro. E ele diz assim: olha, eu vou, cuide dele, e tudo o que passar, ou seja, do valor desses 2 denários, quando eu voltar, eu pagarei. Aleluia. Oh Deus, maravilhoso e fiel. E o interessante disso é que 1 denário é o valor de 1 dia de trabalho. Eu quero dar um ponto e vírgula aqui. Muitos lugares, muitos livros, muitas pessoas tentaram impor data para a volta de Jesus. E a gente nunca vai saber quando ele vai voltar para buscar a tua igreja. Nunca. Só que o que me chamou a atenção dentro, igreja, eu vou falar, essa palavra já está há muito tempo, aleluias, guardadinha aqui dentro. E o Senhor, ele veio falando para preparar este momento. Nunca ninguém vai saber a data, o horário, o dia, enfim, que o Senhor, ele vai vir. Ou melhor, que o bom samaritano vai voltar para buscar aquele homem que ele deixou nas mãos
do hospedeiro. Só que a Bíblia também não nos deixa desenganados. A Bíblia, para muitas situações, não aponta com precisão a data que vai ser feita. Eu vou dar um exemplo. O Senhor, Ele te chama e Ele te apresenta uma promessa. Ou seja, quando Ele apresenta uma promessa, ali dá o pontapé inicial para a promessa. E quando Ele apresenta a promessa para você, junto com o início, Ele já apresenta o fim. Ou seja, eu te faço isso hoje, eu te prometo isso hoje, e o final vai ser esse. Só que o processo, o Senhor, Ele não apresenta. Ou seja, o Senhor, Ele sempre vai apresentar para mim, para você, um ponto final. Mas tem situações que a Bíblia nunca vai apontar com precisão, preste atenção, com precisão, o dia exato daquela promessa. Mas, porém, em Mateus 24, o Senhor Jesus, Ele vai dizer, mas naquele dia, ninguém sabe nem o dia e nem a hora. Mas, porém, o que chama atenção, aleluia, é que Ele não fala de semanas, mês e ano. Então Ele está dizendo a data de precisão, aquele dia ninguém, nem dia nem hora, ninguém sabe. Mas o Senhor, como Pai e o bom samaritano, aleluias, quando Ele entrega os 2 denários, Ele está determinando um período. Ele não entregou os 2 denários dizendo assim, olha, os 2 denários está aí, se der, deu, se não der, eu não sei quando que eu volto. Não, os 2 denários estava identificando, ou seja, estava deixando uma mensagem do bom samaritano. Eu voltarei daqui 2 dias. Ou seja, este valor de 2 denários significa 2 dias de cuidado com o homem. E o que passar disso, quando eu voltar, eu pagarei. Só que o que me chamou a atenção na Bíblia, a mensagem diz assim, o que passar disso, põe na minha conta que eu pago quando eu voltar. Ou seja, e o que me chamou a atenção, e eu quero fazer uma colocação dentro do que a palavra de Deus diz, que o Senhor, Ele deixou 2 denários, dizendo para aquele hospedeiro, os dias que ele poderia cuidar, segundo o valor que cada denário tinha. Então o denário é o valor de um dia de trabalho. Se o samaritano Jesus deu 2 denários, seria equivalente a 2 dias de cuidado do hospedeiro, o Espírito Santo. Eu vou repetir. Se o samaritano Jesus deu 2 denários, seria equivalente a 2 dias de cuidado do hospedeiro, que é o Espírito Santo. E aí o que me chamou a atenção é que em 2 Pedro capítulo 3, verso 8, Pedro vai chamar a nossa atenção e dizer assim, ó, meus queridos amigos, não esqueçam isto. É um alerta, é uma atenção. Ele está dizendo, meus queridos amigos, 2 Pedro 3, 8, não esqueçam isto, que para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Aleluia. Ou seja, tinha uma mensagem na entrega daqueles 2 denários. Isso significa que o valor de 2 denários, sendo um dia como 1000 anos, acabaria em 2033. O valor desses 2 denários. Só que o interessante disso é que Jesus não nasceu no ano 0. Então, sempre a nossa ideia é, Jesus nasceu no ano 0, na era de Cristo, e ele morreu com 33 anos. Ou seja, o azeite e o vinho foi derramado com seus 33 anos. Se ele deu 2 denários, e para cada denário equivalente a um dia de trabalho, e segundo Pedro, chama a nossa atenção dizendo, lembra-te, não esqueça disso, que um dia é como 1000 anos para o Senhor. Ou seja, se nós formos fazer uma contagem de 33 depois de Cristo, quando ele derramou o azeite e o vinho, o valor do denário finda em 2033. 2000 anos, 2 dias de trabalho. Pastor, está dizendo que Jesus vai voltar em 2033? Não estou dizendo isso.
Mas é algo que a Bíblia me chama a atenção. Só que tem outra questão. Jesus não nasceu no ano 0. Jesus nasceu no ano 5 antes de Cristo. Como que Jesus nasce 5 anos antes dele mesmo? Ou seja, quando se fala que nasceu 5 anos antes de Cristo, está dizendo, ele nasceu 5 anos antes da era cristã. E o que me chama a atenção nisso, é que a Bíblia diz que Herodes reinava quando Jesus nasceu, em Mateus 2,16. Mas os estudiosos vão dizer que Herodes morreu no ano 4 antes de Cristo. Ou seja, não tinha como ele nascer no ano 0, sendo que Herodes, que mandou matar as crianças até 2 anos, morreu no ano 4. Ou seja, se quando Jesus nasceu Herodes reinava, significa que Jesus nasceu um ano antes. Vocês podem pesquisar isso depois, não estou inventando moda não. Aleluias, depois de um ano que Jesus já vivo, aleluia, Herodes manda matar todos os meninos até 2 anos. E depois deste período, no ano 4, antes da era cristã, Herodes, ele morre. Ou seja, sendo assim, o cuidado do samaritano não foi no ano de 2030, e sim no ano de 2028, que os dois denários, aleluias, aleluias, acaba o seu valor do seu cuidado. Pastor, você está dizendo que Jesus vai voltar em 2028? Não estou dizendo, eu não sou louco de falar isso. A Bíblia nunca vai apontar uma precisão. Mas eu quero dizer algo para você, igreja. Eu só sei de uma coisa, que um bom samaritano me pegou no meio do caminho. Derramou sobre mim um azeite e o vinho. Me deixou na mão do hospedeiro e o hospedeiro me levou para a hospedaria. E hoje eu estou aqui. Esperando a volta do bom samaritano, porque ele prometeu que iria voltar para me buscar. E se pelo cálculo de 2 denários, se finda e acaba o valor até em 2028, isso significa que a volta do bom samaritano está muito próxima, aleluias, para buscar aquele homem a qual ele entregou a mão do hospedeiro. E o samaritano Jesus prometeu em João 14,18: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Sabe qual era a maior expectativa daquele homem? Ele estava num lugar confortável, sendo muito bem cuidado. Ele estava num lugar, num cenário de paz. Ele estava na melhor cama, ele estava nos melhores cuidados daquele hospedeiro. Mas a maior expectativa daquele homem, aleluia, foi a última palavra que ele ouviu do bom samaritano: eu não vou te abandonar aqui, eu voltarei para te buscar. E a maior expectativa daquele homem era, eu fico imaginando aquele homem dialogando com o hospedeiro, o pastor Diego, dizendo assim: será que é hoje que o bom samaritano volta? Aleluia! Será que é hoje que o bom samaritano volta para me buscar? Será que é hoje? Hospedeiro, aleluia, você está cuidando de mim com muito amor, eu sei, o cenário é agradável, é de paz, mas eu tenho uma promessa, porque o bom samaritano que me pegou no meio do caminho, ele prometeu que vai voltar para mim buscar. E sabe o que eu fico imaginando? Quero fazer uma colocação do diálogo do homem com o hospedeiro. Fabrício, fique em paz, filho, porque quando ele voltar para te buscar, eu também vou junto. Você está aqui cheio de azeite e cheio do vinho, porque ele vai voltar para te buscar, para te levar para Nova Jerusalém. Em Apocalipse 3:5 vai dizer: aquele que perseverar até o fim será vestido de branco.
e eu não tirarei o nome dessa pessoa do livro da vida. Eu declararei abertamente, na presença do meu Pai e dos teus anjos, que ela pertence a mim. Rei Corabaixere Comarabaixai. Por quê? Porque o preço dos 2 denários foi pago com alto preço de sangue. Ele está dizendo: igreja, desperta tu que dormes, anima entre os mortos, aleluias, porque o bom samaritano que te pegou no meio do caminho, te entregou na mão do hospedeiro para te cuidar dentro da hospedaria, ele está voltando. Aleluias, eu acho que você não entendeu, ele está voltando. O assaltante tentou te matar, mas o bom samaritano cuidou e pagou o preço por você, para poder vir te buscar. Aleluia, se coloca de pé.